A renovação cotidiana do homem interior. Nós sempre devemos estar nos renovando espiritualmente, para que nós venhamos assim compreender a visão que devemos ter da nossa vida cristã. Alguém que pensa que uma vez que aceitou a Cristo como Salvador, não precisa ter a sua vida renovada, está completamente equivocado. Lembra lá de Jeremias capítulo 18? Ali o vaso se quebrou na mão do oleiro, ou seja, ele precisou ser renovado. E assim como aquele vaso precisou ser renovado pelo oleiro, assim também somos nós. Nós também devemos ser renovados pelo oleiro, que é Cristo. Introdução. Apesar disso, por meio do Espírito, os salvos experimentam a renovação espiritual no interior de sua vida. Todos nós passamos por situações adversas, dificuldades, desertos, situações de luto, por exemplo, perda de um ente querido. Entretanto, apesar das dificuldades, das situações que nós somos obrigados a passar, nós compreendemos que o Espírito, ele nos renova as nossas forças, assim como a águia, como diz lá no livro de Isaías. Nós devemos a cada dia mais estarmos renovados pelo Espírito Santo, porque muitas vezes pensamos que do jeito que eu estou está bom. Não está. Se nós observarmos, fizermos uma analogia e observarmos o que diz lá no capítulo 47 do livro de Ezequiel, haverá ali um rio purificador. E é muito interessante que à medida que a pessoa entra no rio, ele vai afundando. Ele chega a uma altura que as águas cobrem os pés, depois os joelhos, os lombos, e depois de uma forma que não dá mais para atravessar a pé, tem que ser a nado. Por quê? Porque as águas agora são profundas. Assim também somos nós. Nós devemos a cada dia mais entrar nas águas do Espírito e estar cada dia mais aprofundando a nossa vida no Espírito. Outrora, quando nós aceitamos a Cristo, as águas é como se estivesse ainda cobrindo os nossos pés, mas à medida que nós entramos e nos entregamos a Cristo, ao seu Santo Espírito, nós entramos nesse rio do Espírito e nós somos inundados pelo Espírito de tal forma que agora não somos o nosso querer, né? Nós não somos mais levados pelo nosso querer, mas sim pelo querer do Espírito Santo, ou seja, a correnteza do Espírito Santo nos leva para onde Ele desejar. Portanto, nós devemos ter sempre uma vida de renovação. O sofrimento exterior, a experiência de Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Paulo passou por algumas situações bem difíceis, né? Cá para nós foram algumas situações assim, bem complexas. Entretanto, ele permaneceu sólido na fé. Por quê? Porque as coisas externas acontecerão, independente da nossa vida, de que nós estamos fazendo, ou vivendo, ou praticando. As coisas externas não competem a nós a dominarmos. Por exemplo, choveu o suficiente para inundar uma cidade, que culpa temos? Isso é algo externo, não depende de nós. As lutas, as adversidades, muitas vezes, é claro que algumas são consequências das nossas falhas, dos nossos erros, como de Jeremias, né? Do que se queixam os homens, dos seus próprios pecados. Entretanto, de modo geral, as adversidades da vida não são responsabilidade nossa, são coisas da vida, né? Coisas da parte do Senhor. Entretanto, nós devemos estar com a nossa fé sólida no Senhor para quando vier as adversidades, nós estarmos firmes no mesmo propósito de adorar o Senhor e reconhecer que verdadeiramente Ele está conosco e independente das circunstâncias nós permaneceremos firmes na nossa fé no Senhor. O exemplo do apóstolo. Ele reconhece que suas fraquezas são instrumentos do poder divino. A Bíblia é muito interessante, né? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós reconhecemos que nós somos falhos, que nós não temos o poder, que nós verdadeiramente necessitamos do Senhor,
A nossa fraqueza faz com que o poder do Senhor em nossas vidas seja um instrumento da glorificação do Senhor. Quando nós reconhecemos que é o Senhor que é em nossas vidas, que nós nada somos, essa nossa humildade de reconhecer o Senhor é que faz com que o Senhor haja em nossa vida. Então, muitas vezes, o milagre não acontece em nossa vida porque nós, muitas vezes, achamos que nós somos autossuficientes. Existe um texto muito interessante lá no livro de Lucas, no capítulo 5, que fala da pesca maravilhosa. Pedro fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele fala para o Senhor: Senhor, temos trabalhado a noite inteira, mas nada apanhamos, mas mediante a sua palavra nós lançaremos a rede. O que é aquilo? Pedro estava querendo dizer, em outras palavras, que ele entendia de pesca, ele sabia o que ele estava fazendo, porque ele era profissional da pesca. Mas olha que interessante, mas sobre a sua palavra, ou seja, mediante a sua palavra, porque a tua palavra, Senhor, tem mais autoridade do que o meu conhecimento. Então, quando nós sabemos que a autoridade está no nome do Senhor, que a palavra do Senhor nos dá autoridade, toda a autoridade está na palavra do Senhor, está com o Senhor, nós somos instrumentos do poder de Deus, ou seja, o poder de Deus atua em nossa vida mediante a nossa humildade de reconhecer que o nosso Senhor detém toda a autoridade. A esperança do crente. O texto ensina que, embora nosso corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre provê um meio de escape. Sim, o nosso corpo ele é sujeito a pecados e sofrimentos. Entretanto, o Senhor sempre nos dá um escape. Muitas vezes, quando pecamos, nós pecamos porque nós queremos pecar. Porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então, se nós estamos pecando, nós sabemos que estamos pecando, nós temos consciência do pecado. E o que nós devemos observar nesse ponto? Observar os escapes que Deus está nos dando. Deus está nos dando uma saída, então vamos por esta porta, vamos por esta saída que é Cristo. E não abrir a porta do pecado. Não vamos pecar, vamos dizer não ao pecado, vamos renunciar ao pecado por amor a Cristo. Para que assim o nosso corpo, de fato, como diz lá no livro de Coríntios 6:19, venha realmente ser o templo do Espírito Santo. Sinopse: o apóstolo Paulo sofreu muitas aflições, mas se manteve fiel. Nós devemos seguir este exemplo. A renovação interior, fortalecimento diário. Portanto, não podemos permitir que a aflição nos desanime, mas devemos renovar o nosso compromisso em servir a Cristo e permitir que o poder do Espírito Santo nos fortaleça dia a dia. As aflições verdadeiramente nos deixam extremamente abalados muitas vezes. As circunstâncias da vida, o luto, o deserto, outras situações, desemprego, situações financeiras, situações bem difíceis, complicadas, delicadas. E isso realmente nos traz um enfraquecimento no sentido humano da palavra. Entretanto, quando nós entendemos que a nossa renovação ela precisa ser interior, é dentro do nosso ser, é o nosso caráter que precisa ser renovado, a nossa fé ela é renovada no Senhor. Apesar das questões externas, o nosso interior está ligado no Senhor, está voltado para Deus. Portanto, nós não desanimamos, apesar das dificuldades, das situações difíceis que passamos. Por quê? Porque nós confiamos no Senhor e certamente o Espírito Santo irá nos fortalecer dia a dia. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo, porque certamente assim ele irá nos confortar e nos dará um direcionamento para o melhor a se fazer em determinada situação. O eterno peso de glória. O apóstolo ensina que, se comparado ao peso da glória, que é eterna, a tribulação é leve e passageira. Se nós compararmos verdadeiramente a nossa vida na Terra, apesar das dificuldades que são inúmeras, são incontáveis praticamente, nós precisamos nos confortar e reconhecer e saber que há uma recompensa de glória para nós, que é algo que durará para toda a eternidade, que nunca acabará, que nós veremos o Senhor, estaremos com o Senhor todos os dias de nossas vidas, para toda a eternidade.
Então, quando nós vamos fazer uma comparação ao nosso sofrimento com a glória eterna, nós veremos que todo sacrifício vale a pena, que todo esforço, que toda renúncia, que toda fé no Senhor, isso sim vale muito a pena, porque certamente toda tribulação, no céu não haverá tribulação, no céu não haverá sepultamentos, lá no céu não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá esses tipos de coisa, lá só a alegria e a presença eterna do Deus glorioso. Portanto, que nós vemos a cada dia mais comparar o que nós estamos passando hoje com a glória que irá vir sobre nossas vidas na eternidade. A visão da eternidade, constatando as coisas visíveis com as invisíveis, as temporárias com as eternas, o apóstolo Paulo apela ao exercício da fé bíblica como uma importante motivação para o crente não desfalecer nas tribulações. Certamente, quando nós vamos comparar a glória eterna com o que passamos aqui, aqui é verdade, temos alguns momentos de alegria, de felicidade, é verdade, da presença do Senhor no templo, na igreja, ver que Deus atua, faz milagres, faz coisas extraordinárias. Muitas vezes, quando a medicina desengana a pessoa, Deus desengana a medicina e dá saúde, dá cura. Então, o Senhor, Ele pode todas as coisas. E quando nós vemos essa glória manifestada em nossos templos, em nossas vidas, é algo extraordinário. Certa vez, na igreja onde eu congrego, na verdade, na sede, uma pessoa entrou numa cadeira de rodas, na igreja e saiu andando. O Senhor levantou ela da cadeira de rodas. Grande foi a glória daquele lugar. Verdade é que eu não estava presente. Na época eu estava afastada dos caminhos do Senhor. Eu estava voltando, na verdade, mas por razões alheias à minha vontade eu não estava presente nesse trabalho, que foi um congresso de jovens. Então, quando há um milagre desta natureza em nossos dias, nós realmente glorificamos ao Senhor e vemos que verdadeiramente, se aqui na terra o Senhor atua de uma forma extraordinária, apesar de todo o pecado que está sobre este mundo, imagina na glória que não haverá nada disso, não haverá pecado. Lá tudo será glorificado e tudo para a glória do nome do Senhor. Portanto, essa visão da eternidade que nós devemos nos apegar, saber que lá não haverá nenhuma tribulação, nenhuma tristeza, nenhum sepultamento, nenhum choro, não haverá nada disso. Lá só haverá alegria e a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do Deus Todo-Poderoso. Estaremos junto com os santos anjos. Então, que nós venhamos ter esta visão da eternidade. Sinopse: precisamos buscar o renovo do homem interior constantemente, nos fortalecendo com a ajuda do Espírito Santo. Os desafios de hoje. Cultura secularista. Diante desse ataque, o Altíssimo continua a buscar um povo que seja renovado por dentro, resista aos ataques externos e tome posição contra o advento do mal. Nós vivemos num país, um mundo extremamente materialista, muitas vezes nega a realidade espiritual, diz que essa questão espiritual é um mito, isso não existe, isso é uma fantasia. Não, não é fantasia. E nós sabemos que é algo muito real, extremamente real. Muitas vezes duvidam da existência de Deus, né? Vão contra as verdades bíblicas, os valores cristãos. Entretanto, nessa cultura secularista, nós que somos a Igreja Santa do Senhor, lavada e remida no sangue do Cordeiro, devemos a cada dia mais estarmos lutando contra esses ataques à Igreja do Senhor, à Palavra de Deus, ao próprio Deus, a Cristo. Nós devemos estarmos sempre firmes, não negar a fé, não negociar os valores cristãos. Estamos verdadeiramente numa batalha travada, uma batalha essa que é extremamente secular, extremamente materialista nos dias atuais. As pessoas, os grandes líderes de governos querem a todo custo fechar as igrejas, calar a voz do Evangelho, mas não conseguirão, porque certamente a igreja resistirá a todos esses ardis do adversário. Relativismo doutrinário. Assim, o pecado é aceito e tolerado, porém o crente renovado deve reagir contra essa inversão de valores, resistir ao espírito da Babilônia e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos.
Hoje fala-se muito sobre a questão relativa, né? Hoje tudo é muito relativo. A verdade é relativa, o pecado é relativo. Não. Para a Igreja Santa do Senhor, para a Palavra de Deus, para o próprio Deus, há uma verdade e há uma mentira. Por exemplo, a Bíblia diz em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja que Jesus disse que ele é a verdade. Se Jesus é a verdade, é porque existe a mentira. E o próprio Cristo fala em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. Então aqui há um oposto, uma verdade, que é Cristo, e uma mentira, que é Satanás. Portanto, há uma verdade e há uma mentira. Só que as pessoas, de modo geral, hoje falam o quê? Que tudo é relativo. Ou seja, uma coisa pode ser verdade. Por exemplo, dá um exemplo mais prático. Uma pessoa pode pensar, por exemplo, que furtar não é pecado. E o outro pode dizer que sim. Então, esse que se diz que sim não pode negar o outro e o outro não pode negar o outro. Ou seja, o que diz que está certo, ele está certo, e o que diz que está errado e está certo também. Ou seja, não existe uma verdade única. O que diz que está errado, ele está certo, pode dizer que está errado, e o que diz que está certo roubar, está certo roubar. Então não existe como julgar isso, porque ambos têm a sua verdade. Então não é isso que nós pregamos, não é isso que a Bíblia diz. Errado é errado e o certo é certo. Ainda que queiram inverter os valores, ainda que queiram deturpar todas as doutrinas bíblicas, mas a verdade é, Jesus é a verdade. A sua palavra é a verdade, como diz João 17,17. Nós devemos ficar firmados na verdade. Portanto, sim, há uma verdade e há uma mentira. Por mais que as pessoas dizem hoje que o pecado é relativo, não, o pecado não é relativo, não é uma questão de tempo. Muitas pessoas dizem, não, mas antigamente isso era pecado, hoje não é. Não, se anteriormente, nos tempos bíblicos, era pecado, hoje continua sendo. Não há, a Bíblia não há sombra de variação. Batalha espiritual. Todo salvo trava uma batalha espiritual neste mundo. A Escritura diz que Satanás é o Deus deste século e que o mundo jaz no maligno. O mundo está realmente no maligno, o mundo está perdido no maligno. As pessoas muitas vezes dão mais ênfase ao que o diabo fala do que o que Deus fala. As pessoas costumam dar mais ênfase ao adversário. Por quê? Por causa de uma questão simples. Porque para vir para Jesus precisa de renunciar. Renunciar ao querer, ao desejo. E a maioria das pessoas não querem ter uma vida de renúncia, querem uma vida de oba-oba. O adversário não exige nenhuma transformação. A pessoa pode estar do jeito que está e continuar, diferente do Evangelho. Existe uma renovação espiritual, precisa de uma renúncia, precisa viver, deixar a vida do passado e ser uma nova criatura. Então isso tudo demanda muito esforço. Por que demanda muito esforço? Porque é uma questão interior. O maior adversário do homem é o homem. O seu maior adversário é você, da mesma forma que o meu maior adversário sou eu. Então mudar o nosso caráter, mudar o nosso interior é completamente complexo, é muito difícil. Então as pessoas hoje não querem ter esse tipo de problema, esse tipo de trabalho, preferem viver uma vida absolutamente, de qualquer maneira, de qualquer forma. Por quê? Porque querem, para justificar isso, falar coisa do tipo, se Deus é amor, então todo amor é válido. Não, nem todo amor é válido. Ou que dizem amor, né? Então nós devemos ter uma postura diante do Senhor e não aceitar de maneira nenhuma essas questões deturpadas dentro da igreja. Pecado é pecado, o que é certo é certo. Portanto, nós devemos estar sempre estaremos nessa batalha espiritual, mas nós devemos ficar cada dia mais firmes e não permitir que Satanás, o Deus deste século, engane as pessoas ainda mais. Nós devemos continuar firmes pregando a palavra do Senhor, que é a verdade absoluta. Sinopse: a cultura secularista e o relativismo doutrinário combatem contra a fé cristã. Precisamos nos fortalecer para vencermos as batalhas espirituais. Conclusão: durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior estará sujeito às tribulações desta vida. Apesar do padecimento e das aflições, o nosso homem interior não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito.
Nós somos verdadeiramente falhos. Somos falhos. Mas nós devemos sempre, Jeremias 18, descer a casa do oleiro. Nós devemos ter uma vida renovada diante do Senhor. Nós devemos ter uma vida nova, assim como o Senhor mudou o caráter de Saulo, mudou o caráter de Zaqueu, da mesma forma somos nós. Nós devemos ter o nosso caráter mudado. Nós devemos a cada dia mais estarmos renovados pelo Espírito Santo, viver uma vida de santidade, de leitura bíblica, de verdadeiramente uma entrega ao Senhor, ser um verdadeiro adorador, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, porque verdade é, o nosso corpo sofrerá, pode padecer pelo pecado, pelo sofrimento, mas nós devemos estar sempre buscando o perdão da parte do Senhor, para que nós venhamos ouvir naquele grande dia: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Revisando o conteúdo, número 1. Mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocedeu e tampouco negou a fé. Número 2. A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. Número 3. Ele contrasta as coisas visíveis com as invisíveis, as temporais com as eternas. Número 4. Nega a realidade espiritual, a existência de Deus, a verdade bíblica e todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Número 5. A Bíblia alerta que nossa luta não é contra o homem, mas contra os demônios. Que nós venhamos estarmos firmes com a armadura do Senhor, como diz o Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, para combater as astutas ciladas do diabo. Vamos verdadeiramente ter uma batalha espiritual com o Senhor, da parte do Senhor. Temos uma batalha espiritual contra o adversário das nossas vidas. Nós devemos combater com as armaduras do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e fique firme no Senhor. Eu te espero na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!